Graça e paz, irmãos. Graças a Deus pelas bondades do Senhor que tem agido em nossas vidas, né? Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia, Mateus, livro do evangelista Mateus, capítulo 7. Mateus 7, a partir do 24. Diz o texto, irmãos: o prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Feche os seus olhos, inclina a sua fronte. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que já ouvimos, pelos louvores, ó Pai amado, que direcionamos ao Senhor. Fala conosco aos nossos corações agora, pela tua palavra, Senhor. A palavra que nós queremos guardar em nossos corações. Fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir. Estende as tuas mãos, abençoa o teu povo. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se os irmãos puderem também, gostaria que os irmãos abrissem Lucas, capítulo 6, versículo 46. Só deixa aberto aí, tá bom? Irmãos, os irmãos vão achando. O irmão Daniel falando de metas aqui, né? Nós temos as nossas metas, eu também já tenho as minhas. Irmão Daniel, já perdi 100 graminhas, rapaz. Falei que ia perder a minha barriga nunca, viu, irmãos? É calo abdominal. Nunca barriga. Prenda essa. Mas sempre que nós vamos falar da palavra, irmãos, nós sempre temos dois públicos, pelo menos. Sempre tem aqueles que perseveram e sempre tem aqueles que vacilam. Tomara que nessa noite a maior parte seja dos que perseveram. Porém, todavia, contudo, se você vacila, a palavra virá para nos ajudar, a palavra virá para que nós possamos também perseverar. Amém? A palavra, irmãos, sempre tem lugar para todos nós. E a palavra de Deus, ela sempre fala com a nossa vida. Paulo, escrevendo aos Gálatas, irmãos, lá no capítulo 3, versículo também 3, ele diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. É uma tendência, infelizmente, nos últimos dias, as pessoas começarem, assim como o Daniel estava falando aqui, né? Vira o ano, ela quer fazer uma meta, ela faz um planejamento, ou pelo menos pensa, né? Só que, à medida que o tempo vai passando, normalmente ela vai deixando, vai afrouxando, e não faz, e não cumpre. Infelizmente, dentro das igrejas, no que se diz obedecer à palavra de Deus, existem também as pessoas que começam muito bem. Começa naquele primeiro amor, com todo o gás, com toda a força. Ele sempre está, né? Chama na oração, ele está lá. Chama na vigília, ele está lá. Chama no ensino, ele está lá. Chama para a palestra, ele também está lá. Chama para a reunião, ele também está lá. Mas por algum motivo, passam-se um tempo, daqui a pouco, o irmão que estava com todo o gás, infelizmente, começa a sumir, né? Aí quando ele aparece, o que foi, irmã? Estou meio abatido. Ai, uma sofrência danada, né? E Paulo, aqui já no primeiro versículo, ele faz essa admoestação.
sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Entenda, irmãos, que quando nós começamos a abandonar aquilo que Deus tem nos dado, nós estamos começando a dar lado à carne. E nós vamos entender isso à medida que nós fomos falando aqui do texto, onde Jesus, irmãos, no finalzinho, na última sessão do Sermão do Monte, né, ele vem falando de uma porção de coisas. E para terminar, foi o texto que nós lemos, primeiro lá em Mateus, eu volto lá, não precisa abrir, fica em Lucas, eu vou repetir por aqui. Lá em Mateus, ele diz, no capítulo 7, 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele continua lendo, ele vai falar de uma segunda casa que não foi construída segundo, ou melhor, sobre a rocha, mas na areia. Esse texto aqui vai dizer isso. Porque tinha... mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, assim como ele diz lá na primeira, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. São 2 habitações. Tem casa, irmãos, você vai aí nos bairros aí, às vezes até nas periferias aqui em Osasco, você vê umas casas bonitas, né? Você vai lá no Rochidale, vai lá no Munhoz, lá nas pontas, né? Lá no Conceição, as casinhas 3, 4 andares, uma do lado da outra, você não sabe quem segura quem foi construída primeiro. Parece um monte de prédiozinho, um coladinho no outro, já viram? Não sei se os irmãos conhecem os bairros. Quem é que garante que aqueles alicerces estão preparados para aquelas casas? Se tirar as casas que estão em volta, será que ela resiste? Às vezes as pessoas dão prioridade para a fachada da casa. Não estou dizendo que é errado. A casa às vezes é muito bonita, mas nós vemos todo ano, parece notícia requentada nessa época de janeiro, de dezembro até março, quando as chuvas são fortes e sequentes, a gente vê deslizamento, a gente vê casa caindo. Lá onde meu pai mora, lá no Recife, ele mora num alto. Lá, vocês devem conhecer a área do Recife lá. Lá a gente não chama de morro, a gente chama de alto. E quando essa época lá, o pessoal, onde tem terreno ainda vazio, o pessoal pega uma lona, pastor Rodrigo, e cobre o terreno, porque o medo de aquela terra cair, né, ela deslizar é grande. Porque são uns buracos onde meu pai mora mesmo, né? Quando você chega na janela do quarto do meu pai lá, você vê um precipício, literalmente. E eu falo, rapaz, chega a dar uma vertigem. Eu não gosto muito de altura, né? 2 coisas que eu não gosto, é água, mar. Eu não vou muito para o fundo, não. Vigia, não vai muito, não. A correnteza é brava. Então é um negócio que eu tenho um pouco... Medo não, eu respeito. Nunca tenho medo, tenho sempre respeito. É igual cachorro, né? Eu não tenho medo nenhum de cachorro, mas eu respeito muito. O pitbull, um Rottweiler. Então eu tenho muito respeito pela altura, eu tenho muito respeito pela água, a correnteza, né? Tenho medo até de piscina. E aqui nós vemos que, eu estou vendo aqui, eu estou cheio de medo, nem parece com essa cara brava, né? Casa na areia e casa na rocha. Isso quer dizer, irmãos, pessoas com mais experiência, pessoas com mais destaque, pessoas mais maduras, mais moderadas, com mais dons, mais facilidades no trabalho. Normalmente, a gente julga que são pessoas que têm a sua casa construída na rocha. E pessoas que somem de vez em quando, tomam um chazinho de sumiço, não quer muita oportunidade, não quer muito trabalho na igreja. Nós julgamos muitas vezes que essas pessoas têm a casa construída na rocha. Porém, de novo, né? Jesus chama de prudente aquele que constrói a casa no alicerce, na rocha. Prudente é o capaz de julgar ou discernir a malícia e a virtude com sagacidade.
aptidão para compreender ou aprender por simples indícios. A pessoa sábia, uma pessoa que vê o perigo, ela já se prepara para aquilo. Então, é uma pessoa prudente. O insensato, que ele fala nesse texto, que é o que não ouve a palavra, literalmente a palavra significa insensato, insano, doido, delirante, e que está sempre contra o bom senso. Olha o que Jesus usou para aqueles que constroem a casa na areia. Mas eu quero trazer algo, irmãos, agora sim, lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 48, que vai complementar aquilo que nós queremos desenvolver nessa noite, que diz assim, Lucas 6, 48. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, a construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. O texto de Lucas, irmãos, ele acrescenta algo mais naquilo que nós lemos em Mateus. Para achar a rocha, nós temos que cavar. Cavar dá trabalho. Cavar exige esforço. Eu fiz uma reforma, uma mínima reforma, vamos assim dizer, lá na minha casa. Apesar de eu pagar aluguel, eu mantenho minha casa bonitinha. Sempre pintadinha, né? Tinha 5 anos que a gente não pintava por dentro. O reboco todo caindo. Principalmente lá a parte de fora. E a gente não precisou usar cimento, areia. A gente usou massa rápida. Eu e meu tio lá. Meu tio que eu era o ajudante, meu tio era o pedreiro principal. Então a gente removeu toda aquela estrutura da parede, aquele reboco, né? Eu removi ali um monte de parte da parede. Só que ali nós descobrimos que, principalmente na parte da garagem, lá quem conhece a minha casa, tem umas trincas. Então provavelmente a gente colocou a massa, vai trincar tudo de novo, porque já está no alicerce o problema. Tomara que seja só da garagem. Se for da casa, tem a casa do dono em cima. Então, se a rachadura prosseguir, pode ser que comprometa todo o prédio. Mas está lá na garagem, por enquanto. E é uma partezinha de telha, é o finalzinho dela. Então, está tranquilo, não tem peso, não tem nada lá. Mas estão entendendo o que eu quero dizer para os irmãos? A importância do alicerce. Quando nós fazemos um alicerce fraco, o carro que passa aí na frente, tem hora que passa um caminhão, um ônibus aí na frente, a gente sente tremer aqui dentro. Ele pode abalar. Se a estrutura deste prédio não estiver sobre uma rocha, ou não estiver profunda, encontrando pedras bem fundamentadas, o prédio pode criar rachaduras. Né? Só que eu dizia que cavar dá trabalho. A vida espiritual, irmãos, para termos também base, dá trabalho. Então, Jesus falando mandando João, escrever às igrejas da Ásia, ele falava para uma delas que ela precisava voltar para o primeiro amor. Éfeso, se não me engano. Voltar ao primeiro amor. Quando nós nos convertemos, logo no começo, eu lembro de mim, né? Eu vou falar de mim porque eu não vou reclamar de mim mesmo, tá bom? Então posso falar de mim. Eu lembro que logo lá no começo, meus 18, 19 anos, logo assim que eu vim para a igreja, irmãos, não é para me colocar aqui como bonzão, não, viu, irmãos? É só como exemplo. Eu jejuava 3 dias sem beber água, não era só comida e água. Muitas vezes era imprudente o que a gente fazia. A gente viajava para a igreja no interior, sob jejum, e ainda ia para o monte, orar lá no monte. Tinha-se um alto valor naquilo que como base para
para a vida cristã lá naquela igreja que a gente passou. O povo era de muita oração. Só que o pastor, ele não vigiou, ele acabou criando um degrau, né? Ele acabou criando pessoas muito especiais, porque a gente já tinha que orar 1 hora na igreja para poder fazer parte do grupo que ia para o monte. Olha só. Para você ir orar no monte, tinha que orar 1 hora na igreja, se vira, 1 hora você tinha que orar, para poder fazer parte de um grupo que ia orar no monte. Então eu orava para poder ir orar. E aquilo gerou meio que um sentimento de elite, né? Nós somos os caras. Vamos subir no monte, vamos ver fogo, folha pegar fogo. E é verdade, viu? Sou testemunha disso, posso falar para os irmãos, eu não vi só folha, eu já vi árvore acender, tá bom? Isso é verdade. Só que não é isso, irmãos, que segura o crente no alicerce. Pode ser uma experiência. Nós vamos falando aqui, o que segura o crente é onde Jesus falou, ouvir as palavras. Mas aquilo criou um degrau. Então tudo isso que eu estou dando essa volta aqui, os irmãos vão entender no fim. Casas iguais, o que as difere? Uns investem na fachada, né? Mas o segredo, na verdade, é cavar, é obedecer à palavra. Nós podemos tirar algumas lições, irmãos, dos textos que nós colocamos aqui. Por quê? Porque, como eu estou dizendo, a vida espiritual, ela cobra. Tudo que eu estou falando para os irmãos aqui que a gente fazia, né? Mais tarde, nessa mesma igreja, onde a gente tinha esse degrau, entre aspas, os irmãos elite que oravam, aquele grupo veio, a própria liderança deu margem para o diabo, infelizmente, deu lado ao diabo, e começaram a acontecer algumas coisas lá e a gente rachou. Rachou porque o pastor era muito santo e até a gente que se achava santo já não estava mais concordando com a santidade que o pastor tinha, porque a santidade dele estava corrompida. Está entendendo o rolo? Só para os irmãos entenderem. E aí, quando eu pedi a dispensa daquela igreja, irmãos, eu vou falar disso aqui das experiências, mas só para os irmãos já ir entendendo, eu fui amaldiçoado na minha saída lá. O pastor falou que eu estava com o espírito de Judas e que eu tinha 7 príncipes de demônio no meu corpo. Olha só o ponto que nós chegamos. O que era elite, que orava 1 hora para ir no monte orar, daqui a pouco estava com o espírito de demônio, segundo a liderança, com o espírito de Judas. Então essas coisas, eu tinha o que naquela época? 3 anos de crente. Aquilo poderia me abater. Então é isso que nós queremos citar. Nós vamos falar outras coisas aqui. Muita gente começa, como nós falamos aqui no início, e coisas muito menores fazem com que ele comece a vacilar, comece a desistir. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a palavra vai nos fortalecer, irmãos. E aquele que ainda não tem uma casa construída na rocha, ele vai cavar, ele vai dar um jeito de cavar e melhorar o seu alicerce espiritual na casa de Deus, na sua vida espiritual. 2 coisas que não podem se separar, irmãos, conforme nós estamos aqui falando. É o ouvir e praticar. Então, Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhe mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, primeira coisa que nós podemos ver aqui, ouvir e praticar. Não adianta só conhecer, ouvir e não tomar posse do que você ouviu. Eu já li a Bíblia 3 vezes, eu já li a Bíblia 4 vezes. Só que conhecer e não praticar, né? Os escribas conheciam. Os fariseus conheciam a palavra de Deus. Mas em todo momento eles tentavam confrontar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus aqui, através da sua palavra, ele diz, olha, eu vou mostrar para vocês o quão insensato, o quão insano, doido, delirante é quem não ouve as minhas palavras. Não ouvir a palavra de Deus, irmãos, não colocar em prática a palavra de Deus, ou ouvir e não colocar em prática, nós estamos nos colocando numa situação muito complicada. Jesus disse que é insensato. Entendeu o que é insensato? Insano, doido, delirante.
Está sempre contra o bom senso. E diz que são esses que constroem a sua casa na areia. Não tem firmeza. Porque as duas casas, elas enfrentaram inundações, chuvas, ventos. Todos nós aqui, irmãos, do dia que levantamos a nossa mão para o Senhor, Jesus não prometeu vida fácil. Embora muitos pregadores estão dizendo aí que a vida agora mudou, que você vai andar de BMW, vai ter uma casa cheia de suíte. Não é isso. Vamos prosseguir aqui, vamos entender. Então, os escribas conheciam, porém não praticavam a palavra de Deus. Isso foi notado, como a gente disse aqui no final, que as pessoas viam que Jesus ensinava com autoridade. Lembrando que nós estamos falando do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo, aqui no caso de Lucas, lá no primeiro, no capítulo de Mateus. Mateus, lá no capítulo 5. E vai terminar só no 7. Não são as circunstâncias, as chuvas, o vento e as inundações que determinam a queda, mas a falta do alicerce firmado na rocha. Cavar, irmãos. Então, nós precisamos nos preocupar em cavar. Cavar dá trabalho. Isso que o pastor anuncia aqui, vigília, oração, leitura da Bíblia, curso da terça-feira, tinha o curso aqui da quinta-feira do Maturidade Cristã. Tudo isso, irmãos, são formas da gente pegar a pá e cavar, até chegar à pedra, alicerce da nossa vida. Infelizmente, há crentes, irmãos, que por causa das circunstâncias da vida, eles começam a ficar preguiçosos na caminhada. Não querem mais cavar, não querem mais participar, querem as bênçãos, mas não querem mais buscar o abençoador. Querem os favores de Deus, mas muitas vezes não querem sofrer pela causa, pela obra. Então, na verdade, as chuvas e ventos e inundações que determinarão a queda, mas a falta do alicerce. Tanto é que a casa que estava construída na rocha, ela ficou de pé. Provas. As provas, irmãos, elas sempre virão para crescer e amadurecer. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a Bíblia está dizendo que nós vamos passar, sim, por provações. Você não pode pegar um fusquinha, se você não for na autoescola primeiro, e for aprovado a sua habilitação, para que você pegue um veículo. Imagina você querer pegar um ônibus, se você não consegue dirigir um Fusca. Como é que você vai pegar num ônibus? Como é que você quer ser um pregador da palavra de Deus? Como é que se você quer ser um líder na casa de Deus, se você não for aprovado por Deus? Você não consegue passar por nada. Então, sim, é permissão de Deus que nós passemos por provações, que nós passemos por dificuldades. Jesus disse que nós enfrentaríamos as dificuldades. 2 Coríntios 1, 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Eles perderam a esperança. Mas já que em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Aqui está a resposta, o próprio texto dá. Nós não passamos pelas dificuldades. E temos que entender que nós vamos passar, mas essas dificuldades é para aprendermos a confiar no braço forte do Senhor. Na minha força, na sua força, na nossa inteligência, na nossa sabedoria, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas as provações vêm para nos fazer dependentes da força do Senhor. Nada podeis fazer sem mim, diz o Senhor Jesus. Não podemos ir para lugar nenhum, irmãos, mas as provações, elas vêm para nos fazer dependentes de Deus. E ela não só dependente, para nos fazer o quê? Buscar a Deus, cavar.
Vai guardando isso. Cavar. Irmãos, o tempo todo nós precisamos cavar, buscar a dependência do Senhor. Mais uma. Decepções. Será que nós não vamos passar decepções? De repente a pessoa que construiu a casa e vê a casa indo embora. Puxa vida, tudo que eu tinha eu depositei nessa propriedade, nessa casa. E sabia que nós teremos decepções? Nós teremos. Jesus, irmãos, ele não se decepcionou porque ele sabia, ele conhecia. Eu não sei se os discípulos, entre eles ali, antes de serem cheios do Espírito Santo, de repente olharam e falaram, puxa vida, o que aconteceu com Judas, velho? Estava com a gente o tempo inteiro, viu os milagres, viu Jesus multiplicar pão, viu Jesus ressuscitar Lázaro, e Judas agora traindo, roubando o Senhor Jesus, roubando a confiança dos discípulos, roubando a bolsa, o dinheiro das ofertas. Decepções, irmãos, nós teremos também. Como eu estou dizendo para os irmãos, eu passei por essa experiência, mas não foi só ela. Eu passei numa igreja que uma vez um irmão me chamou, né, eu estava na porta, e a igreja o pessoal tinha um certo poder aquisitivo, né, então os carros eram bonitos lá no estacionamento. Aí o irmão que estava na porta comigo, ele me chamou e falou, Diógenes, dá uma olhada no estacionamento. Aí eu tinha um Fusca. Só tinha carrão, Daniel. Aí ele falou, dá uma olhada no estacionamento. Você não pensa em crescer? Você não pensa em destacar? Em ser mais? Dá uma olhada. Eu falei, então, cidadão, irmão, dá uma olhada no estacionamento. Só eu tenho um Fusca, meu. Só eu, e é o Fusca. Isso aí não é o meu projeto é servir o reino. Esse Fusca aí carrega atrás a minha sogra, traz a minha sobrinha, traz as minhas filhas, traz a minha esposa. É com esse Fusca que eu fiquei 9 anos com o Fusca, irmãos. O Fusca nunca me deixou na mão. Era um Fusca. Aí fui para tudo quanto lado. Teve até uma vez, né, que nós estávamos vindo de Itapevi, aí andava minhas 2 filhas, a Lália e a Liza, a Cris aqui, minha sobrinha, minha sogra, minha esposa e eu. Saindo de Itapevi, quando eu entrei na alça para cair na Castelo, o guarda me parou. Desce do carro, documento, aquele apavoro todo, né? E já vai escolhendo quem vai descer aí. Aí eu já olhei para a turma e falei, sabia. Peguei a minha carteirinha, documento, habilitação. O guarda falou, você sabe que tem que descer uma aí, né? Vou te multar e você escolhe alguém para descer. Já escolheu? Sim, senhor. Quem vai descer? A sogra. Aí ele parou assim, a sogra? Por que a sogra? Seu guarda, autoridade. Minha sobrinha, minhas 2 filhas, tudo menor, tudo criança. Minha esposa, vou deixar minha esposa? Tá doido? Apanhar em casa depois? Minha sogra, ninguém dirige, só eu. Minha sogra fica. Ele, puxa vida, mas sua mulher vai te matar. Eu falei, o senhor já está me multando, já estou no lucro. Ele falou, você vai sair aonde? Eu falei, vou sair lá no Café Pelé, lá onde era a rede de TV, né? O Carapicuíba ali. Ele falou, rapaz, o que eu faço com você? O senhor que sabe. Eu faço o seguinte, vai embora, não vou te multar não, vai embora, vai com Deus. Era esse Fusca aí. Só que aí eu cheguei e falei, acabou, não ando mais com excesso. Não ando mais. Né? Não ando mais. E esse Fusca, estou dizendo isso tudo do Fusca. E o Fusquinha ia para todo lado. Eu falei para o irmão, esse Fusca aí, ó, é uma maravilha. Fui buscar meu irmão em Campinas, quando veio lá do Recife. Fui para Mongaguá 3 vezes com ele. Subi a serra, todo mundo fervendo. Então o Fusca, meu amigo, me leva para todo lado. Eu pago aluguel. Você acha que eu quero comprar carrão para mostrar para os outros? Eu vou andar com o meu Fusquinha mesmo. Então, irmãos, decepção. Fiquei chateado com aquele irmão, apesar de estar contando aqui como se eu estivesse saindo por cima da carne seca. Mas falei, poxa, o pessoal aqui, olha o quê? Valor aquisitivo, eu valho o que tenho. Então, onde a gente passa, irmão, a gente precisa ver esse tipo de coisa. Nós podemos passar por essas coisas. Estamos sujeitos. Decepção. Mas a minha casa continuou de pé, pela misericórdia de Deus. Vê só, já fui lá colocado como 7 príncipes de demônio no couro. O irmão que é pobre, que tem o Fusca,
você não tem ambição, você não procura nada, não quer crescer. Mas continua. Decepções, eu falei, né? Mas tentações. Tentações, nós teremos tentações também. Inundação do maligno. Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mateus 6,13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus avisou que teremos aflições, irmãos. João 16,33. Enfrentaremos resistências, oposição, lutas, só que problemas iguais, temos que ter atitudes diferentes. Duas casas iguais, só que atitude diferente é que faz a diferença na nossa vida. Atitudes diferentes é que mudam o quadro da nossa vida. Virão tentações. Se eu ficar me lamentando, né? Ai, meu Deus. Eu tenho um problema sério de... Já contei aqui para os irmãos as minhas fraquezas aqui no culto dos homens, né? Aqui, de vez em quando a gente conta as nossas misérias aqui, né? Eu tinha um problema muito sério de autoestima, por exemplo. Já contei para os irmãos aqui, ó, um caso de autoestima, né? Mas eu também tinha um problema depois de... como é que eu falo? Meu camarada é meio raivoso, um raio gama, sabe? Meu temperamento, obrigado, pastor. Meu temperamento é meio difícil, irmão. Se eu fosse o homem lá do mundão ainda, eu não corria de briga, porque quando eu era criança, eu apanhava na escola e quando eu chegava em casa, meu pai me dava outro couro. Por que eu estou apanhando, pai? Porque você apanhou na escola. Aí eu juntei 2 mais 2 é 4. Então, bora, eu ia para a briga. Quando eu não aguentava na mão, eu ia na pedra, ia no pau, mas eu nunca mais chegava em casa, porque chegar em casa era sinal de apanhar outra vez. E cresci nesse ímpeto, nesse temperamento maluco. Meu pai também pernambucano lá do Nordeste. Claro, redundância aí, né? Do Nordeste, pernambucano. Eu também sou de lá. E com essa criação... Então, tudo que era final de baile, quando eu estava no mundo, irmãos, eu estava envolvido eu não arrumava. Mas o cara olhava para mim, me achava com cara de tonto, eu não fazia que eu não era tonto, não, eu ia para cima. Então, entrei em briga de bar, com taco de sinuca, garrafa, cadeira. E uma vez até no revólver eu fiquei armado quase um mês, andando para cima e para baixo, com soco inglês e com revólver. Doido para matar o cidadão. Atrapalhado, né? Totalmente, isso não é Jesus, irmão, é só a misericórdia de Deus. Que casa, pastor Rodrigo. Que casa. Então, por causa dessas coisas, irmãos, a gente não pode ficar se lamentando. É tentação. Então, hoje em dia, eu trabalho no trânsito. Trabalho na prefeitura, mas sou motorista. Eu levo fechada de motoqueiro, eu levo fechada de ambulância, eu levo fechada de todo mundo. E eu vou ficar brigando por causa disso? Embora tem hora que eu tenho que respirar. Tenho que respirar. Porque a nuvem, né, vem sobre a minha cabeça, a ave começa a sobrevoar, só não pode deixar fazer um ninho. Mas sobrevoa. Ah, miséria, vou pegar esse camarada. Aí, né, uma vez até a irmã Lucilene me segurou no vai, não. Aí eu doido para descer do carro, que o camarada, porque ele falou para mim, eu fiquei uma semana para digerir, irmão Cícero. Uma semana para digerir aquilo. E ela me segurou ali, Jesus, obrigado, minha querida. Você que me segurou aquele dia. Porque a vontade era de trucidar o cidadão. Então, tentações, irmãos. Tem gente que pensa que tentação é só mulher. Não é, tentação é temperamento. Né? Tem gente que gosta de gastar mais do que ganha. O pastor está falando, é uma realidade, é tentação. Né? Não pode passar, não pode ver uma vitrine. Não pode ver uma vitrine que abala. Já quer sacar a carteira, quer gastar. Daqui a pouco está enrolado com o cartão de crédito. E está dizendo ainda que o culpado é o diabo. Não é o diabo, é você mesmo. Sou eu. Então Jesus disse que nós teríamos aflições, que nós teríamos oposições. Como está difícil hoje em dia, irmãos, falar da palavra de Deus. Você vai falar da palavra de Deus, irmãos? Para muita gente, o camarada vem com 7 pedras. Ah, vocês são fundamentalistas, vocês são homofóbicos, vocês são isso, são aquilo outro. Aí você tem que contar, respirar, ter argumento. Por isso que eu agradeço a Deus e faço até uma propaganda que os nossos jovens, irmãos, manhã com Deus aqui, sempre quando tem aqui, eu venho com eles.
Uma bênção. Esses jovens aqui também se reunindo, orando, projeto de evangelização, partindo dos jovens. E nós damos graças a Deus que quando nós chegamos aqui, né, pastor Aguiar, era um departamento também que estava aí parado, que não tínhamos, e hoje nós temos, a igreja está crescendo, os jovens é uma bênção, então nós temos que ajudá-los também em oração, irmãos. As tentações dos jovens também é complicada, é uma fase difícil. A curiosidade, né? Quando eles veem isso aqui, é pinga, mas que gosto tem? É a tentação, para saber que gosto. E como é que a gente trata disso com os nossos jovens? Lá em casa, lá para minha filha, eu falo, não, se for um golinho aqui, ó, eu até compro para vocês, experimenta, vocês vão ver que é ruim, porque eu fui alcoólatra. Com 16 anos eu bebia todo dia. Eu não saía de bar, irmão Fábio. Eu valia cerveja e cigarro e dava para os pingaiadas que eu ganhava na sinuca. Viciado no jogo, viciado na cachaça, na bebida. E aí uma vez a minha caçula falou, mas que gosto tem, filha? Se você quiser, eu até te dou um gole para você experimentar, só para você ver que isso é uma desgraça, tem gosto ruim, que não presta. Agora, se eu não souber tratar e conversar com ela, alguém lá na rua vai explicar de outra forma e vai ganhar. Ainda que ela não goste, a tentação pode entrar e ela pode querer beber aquilo. Então é orar também pelos nossos jovens, que sejam casas construídas no alicerce, que estejam cavando também, para achar a rocha que é Jesus e ter a casa construída na rocha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Teremos tentações. Agora vem escolha do terreno. Onde nós vamos construir, irmãos? O pastor Rodrigo, vou entrar aqui numa... A palavra etimológica de arbítrio, irmãos, que é falado do arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Temos não, irmãos. Vê só o que significa arbítrio. Vontade latente, juízo, sentença de arbítrio, arbitragem. Poder, faculdade de decidir, de escolher, de determinar, dependente apenas da vontade. Isso é livre-arbítrio, a etimologia da palavra, a originalidade da palavra. Se eu chegar para os irmãos aqui hoje e falar assim, amanhã eu não vou pecar, vocês acham que eu consigo? Olhando essa carinha minha aqui? Não, irmão, acho que eu vou, estamos juntos? Amanhã eu não vou pecar, você acha que eu vou conseguir? Não vou. Quando Deus fez Adão era a forma perfeitinha aqui, ó. Mas o pecado amassou a forma. Todo bolo agora sai defeituoso, sai com amassado, porque eu amassei a forma. O pecado causou isso em nós. Ainda que eu decida não pecar, o pecado causou em mim a concupiscência da carne. A minha carne sempre vai pender. Ainda que eu não consuma um pecado, mas ele pode passar. Pequei. João fala lá na primeira epístola, se eu falar que não peco, eu já sou um mentiroso. Então, dentro da palavra livre-arbítrio, eu não consigo, eu não tenho. Porque é o falar que eu não vou pecar. Mas o que eu tenho? Eu tenho escolha. Então eu posso falar, Senhor, eu peço a ajuda do Espírito Santo, a tua ajuda, eu não vou pecar. Mas qual é o pecado? Aqueles pecados da morte, o adultério. Eu posso escolher não pecar. Posso até olhar. Apesar de olhar com a cobiça, Jesus disse que nós já adulteramos. Está vendo como é complicado? Só que, o que eu quero dizer aqui, irmãos, é quanto à escolha. Há coisas que eu posso escolher. Há coisas que estão... Você escolheu a roupa que veio hoje, eu escolhi a minha. Essa está sob o meu domínio. E tudo bem se eu errar, se eu colocar verde abacate com laranja, vocês vão achar brega, mas e aí? É a escolha minha. Se eu achar branco com transparente, mas que camarada todo dentro, tem umas roupas que é bem, parece, pinta de verde, rosa, azul e preto. Nossa, mas que cafona, né? Ninguém nem usa mais essa palavra hoje em dia, né? Mas foi minha escolha. Está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Quanto ao pecado, eu não consigo, mas eu tenho minhas escolhas. Então, o que eu quero dizer?
a escolha do terreno cabe a nós. Eu ficar numa igreja que não prega a palavra, que não me ensina a cavar, que não me ensina a buscar a Deus, está sobre o meu poder, está sobre a minha escolha. Escolha do terreno cabe a nós, escolha diária entre o bem e o mal. Escolhendo, não podemos dizer uma coisa a fazer. Tiago 3:1 é o texto que eu quero ler. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Então eu escolho fugir da aparência do mal. Isso está sobre a minha responsabilidade. Fugir da aparência do mal. Escolher o terreno que eu vou construir a minha casa. Escolher a forma com que eu vou buscar a Deus. Isso é particular de cada um. Mas você pode escolher. Ainda que o arbítrio, como nós estamos dizendo aqui, é uma questão muito complexa, né? Mas a escolha nós temos. Amém, irmãos? Outra coisa. Falsa religião. Irmão, nós temos que entender e aceitar que não há outro fundamento. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Uns vão dizer que Kardec pode salvar, se você for uma pessoa boazinha, com as obras, com a caridade. Que Buda, né, Siddhartha Gautama pode te salvar, se você ficar lá, né, renunciar às riquezas deste mundo, ir para uma montanha e ficar lá, será que você aguenta? Colocar isso como uma religião, colocar um outro alicerce na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus é a principal pedra de esquina e que Ele é o alicerce, é a pedra posta, Jesus Cristo. Jesus disse, irmãos, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não tem Siddhartha Gautama, Buda, não tem Kardec, não tem Maomé, não tem outro. Só tem Jesus. A pedra de esquina é Jesus, o alicerce, a pedra que nós precisamos cavar até achar é Jesus Cristo, o Senhor Salvador de toda a vida, o Senhor de toda a glória. Aleluia, Jesus, é Ele que é a pedra. O fundamento do Evangelho, o fundamento da salvação é Jesus Cristo. E eu aceitar uma outra filosofia, irmãos, é tentar colocar uma falsa religião para mim. É casa construída na areia. Acabou ainda não. A fundação da casa não pode estar exposta. Você já viu um alicerce exposto? Se o alicerce estiver exposto, a terra se foi toda. E ali, né, aos nossos olhos, pelo menos, parece que a casa está em perigo. Mas se a pedra estiver na rocha, a casa estiver na rocha, por incrível que pareça, ela está formada na rocha, ela não vai cair. Só que o que eu quero dizer com isso, a fundação estar exposta? Significa que nós temos que conhecer Jesus, buscar Jesus pela fé. Não ser um Tomé. Tem crente, irmãos, se Deus não fizer isso, se Deus não me der aquilo, se Deus não fizer aquilo outro, eu não creio, eu não permaneço. Irmãos, é a fé. É a fé em Cristo que salva. É a fé no Senhor Jesus, ainda que eu não consiga vê-lo, ainda que eu não consiga palpá-lo, ainda que eu não consiga, de certa forma, Deus, quando quer, irmãos, Ele até a transfiguração lá com os discípulos, né? Ele mostrando ali para um grupo específico de apóstolos, ou de discípulos, melhor, aquilo acrescentou algo para aquelas pessoas. Mas nós temos, irmãos, que confiar e acreditar na palavra de Deus e através da fé. É pela fé que nós somos salvos, irmãos. É a fé em Cristo Jesus. E é a fé nesse alicerce. E muitas vezes esse alicerce não vai estar aqui para você ver de olho nu,
para você ver de forma física, para você ver de uma forma natural, mas você precisa cavar e muitas vezes você vai encontrá-lo na forma sobrenatural, pelas Escrituras, ouvindo, vendo, colocando as palavras do Senhor em prática, cavando que nós vamos, pela fé em Cristo Jesus que nós vamos, aleluia, construir a nossa casa na rocha. Fé. Fé. Fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por último, irmãos, não crer em fábulas. Ultimamente o evangelho está meio modismo. Muitas igrejas, infelizmente, irmãos, é um negócio de apresentar. O pessoal está trazendo velhos rudimentos, a arca da aliança em cima do púlpito, pessoas se vestindo lá com mitra, com roupas sacerdotais do Antigo Testamento, crendo em histórias. O Velho Testamento, irmãos, é a palavra de Deus também, mas nós temos que crer, irmãos, que tudo isso, o véu do templo se rasgou, um novo e vivo caminho foi aberto para nós, não precisamos mais de histórias, não precisamos mais ouvir fábulas, não precisamos mais ouvir historinhas da carochinha. O que nós precisamos agora é ver, crer na palavra do Senhor, ler a palavra, conhecer e colocar as palavras do Senhor em prática, cavar, buscar, jejuar, ouvir a palavra, estar, permanecer, trabalhar juntos como igreja, na comunhão, no partir do pão, nas orações, abraçar a causa, não dar ouvido às fábulas. Só para os irmãos entenderem, né? Fábulas são mitos, irmãos. E as mitologias, as religiões das sociedades que existem, elas imitam os personagens bíblicos. Aquiles, por exemplo, é uma imitação pura de Sansão. Só que Sansão tinha a força, o Espírito de Deus, mas o símbolo era o cabelo. E a força de Aquiles, o ponto fraco, né? O ponto fraco de Sansão era cortar os cabelos. E o ponto fraco de Aquiles era o calcanhar. Só que Aquiles é um mito. Só que as religiões, muitas vezes, querem trazer histórias, fábulas. Por isso que fala, né? Fulano era fabuloso. Fabuloso vem de fábula, ou seja, alguém acima da média, muito grande, muito forte, invencível, indestrutível. Só que indestrutível, infalível, irmãos, é o Senhor Jesus, a pedra de esquina, aleluia, o Todo-Poderoso, é só Ele. Não coloquemos a nossa fé em fábulas, em mitos. A arca não pode salvar. As simbologias do Antigo Testamento não podem salvar. Muitas vezes até mesmo as muitas campanhas de oração, nós sabemos que a finalidade para isso, muitas vezes, é colocar o povo para orar. Sim, quando é assim, ainda é válida. Só que Deus vai, 7 dias de milagre. E se Deus não quiser curar nenhum desses 7 dias? Ele continua sendo Deus. Mas as pessoas estão crendo lá em fábulas. Crendo em falsos pregadores. Em falsos profetas. Fazendo da palavra de Deus mito. E a palavra de Deus não é mito, ela é a palavra infalível, é a palavra que não volta atrás, é a palavra que transforma, é a palavra que modifica as nossas vidas, é a palavra que vai nos levar para o céu. Por causa do sacrifício vicário de Jesus Cristo, o sangue vertido lá naquela cruz, é esse sangue que nos salvou, é a graça, favor imerecido. Não é aquilo que eu posso apresentar, aquilo que eu posso fazer. Nós uma vez estivemos, irmãos, também numa batalha, né? O pessoal fala muito de batalha espiritual, né? Nós estávamos num ponto de pregação, dirigi uma igreja lá no Novo Osasco. O ponto de pregação era na Olaria do Nino. Aí tinha um salãozinho lá, com as 15 pessoas. E uma vez, acabando o culto, chegou uma senhora. Ela assim, falou, você tem coragem na minha casa? O que tem na sua casa? Quando o senhor chegar na minha casa, o senhor vai ver. 3 pastores não teve coragem de ir. Podemos ir lá amanhã? Pode. Marcamos. Fui lá eu e minha esposa. Irmãos, quando chegou lá, a casa da mulher era um terreiro de macumba. Um bando de candomblé. Ela mostrou a sala dela, cheia de imagens.
sei se era um pentagrama no chão, um monte de imagem para todo lado, a sala dela, da casa dela. E quando ela me levou lá fora, tinha um quarto, que era o quarto de feitura de cabeça, tinha caixão de defunto, tinha vidros com feto, com sapo com boca costurada, um monte de vidro, assim, umas prateleiras, um negócio mal cheiroso. Ela falou, eu não quero mais isso aqui, os guias já mataram o meu marido, e eu quero sair disso daqui. O senhor tem coragem de vir aqui na minha casa e tirar isso? Eu falei, eu preciso de 1 mês. Tudo bem, o senhor tem 1 mês. Voltei na igreja, irmãos, reuni os irmãos, os obreiros, faziam parte ali conosco. Irmãos, precisamos entrar numa campanha de oração, jejum, porque o que nós vamos enfrentar é grande. Ali para eles, eu falando, no meu entendimento ali naquela época. E nós entramos, irmãos, 30 dias de jejum e oração. E quando passou-se 1 mês, nós fomos lá, fizemos um culto na casa dela, um culto pesadíssimo, por incrível que pareça, a gente cantando, apareceu um monte de gato, um monte de cachorro caindo pelo, os gatos andando por cima dos móveis dela, da cozinha, em cima do fogão, e acabou o culto, ela veio oferecer café ainda, e eu tomei, para não fazer a desfeita, a minha esposa não tomou não, mas eu tomei, para mostrar coragem. E ali, na semana seguinte, nós limpamos aquela casa, quebramos tudo no martelo, metemos fogo em tudo. Só que o diabo levantou e começou a acontecer um monte de coisas, irmãos. Coisas assim, muito complicadas. Até da direção da igreja eu fui tirado na época e ninguém queria continuar o trabalho. E eu mesmo sem ser o líder da igreja lá na época, né? A gente, no propósito, mais 1 mês de oração. E pela misericórdia de Deus, ganhamos a mãe de santo para Jesus. Tiramos o resto das badulacas que tinha lá. E a mulher vivia o tempo inteiro falando, o guia está falando que o senhor não vai terminar esse trabalho. O guia está falando que o senhor não vai acabar esse trabalho. Irmãos, apesar ali da minha falta muitas vezes, de entendimento, né? O jejum, irmãos, não é que o jejum fortalecia a gente. Eu tinha esse mito para mim, que o jejum fortalecia a mim e aos irmãos que estavam juntos. Agora nós vamos lá. O jejum, irmãos, na verdade, ele nos deixava mais, não próximos de Deus, mas carentes de Deus, buscando mais a Deus. Estávamos ali em prudência, com medo também. Apesar de eu, quando eu era mais novo, chutava macumba no meio das encruzilhadas, mas aquilo ali me despertou, porque quando a gente casa e tem filho, a gente fica mais cauteloso, né? E eu ficava pensando, né? Se um negócio desse, de repente, ataca a minha filha, só tinha Laila na época, ataca a minha família, né? Mas aquilo, irmão, nos fortaleceu e acrescentou a minha fé. E mesmo assim, no final, voltando para o que eu falava no início, né? A gente foi convidado a se retirar daquela igreja, porque nós nos colocamos contra o pecado, né? Aconteceu um problema muito sério lá, não convém dizer aos irmãos. Eu fui contra a liderança, pela situação, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que o nome de Jesus foi glorificado e exaltado. Mas a gente tinha ali meio que mitos, fábulas. Agora nós estamos fortes, agora nós estamos revestidos do poder, embora eu acredite que nós estávamos mesmo, mas a verdade é que nós estávamos dependentes de Deus. Dependentes daquilo que Ele poderia fazer, não era nós. Ele estaria fazendo, porque eu sei que sobre as nossas cabeças a luta era grande, por estar removendo tudo aquilo e tirando uma alma dos grilhões de Satanás para Ele. Para acabar, irmãos, para terminar a nossa palavra aqui nessa noite, que eu quero dizer, irmãos, é que muitas vezes, se nós ficarmos olhando para as circunstâncias da vida, eu contei um pouquinho dos irmãos do que a gente passou. Os irmãos estão conhecendo um pouquinho do que a gente é. Eu não sou perfeito, não sou. Eu tenho meus defeitos, mas uma coisa que eu quero, diante da palavra de Deus, falar para a igreja, é que nós precisamos estar sempre cavando para achar o alicerce, a pedra que é Jesus. O diabo, muitas vezes, o inimigo de nossas almas, ele quer fazer a gente perder o foco. Ele quer fazer a gente sair para a direita, sair para a esquerda, desanimar. A igreja que eu estava, só para terminar,
Eu tinha 13 anos lá, escola dominical eu era o professor, eu tinha um domingo por mês para pregar, eu também tocava lá, eu cantava, aí tinha lá nossos trabalhos, e por um motivo, até hoje eu não sei o porquê, mas eu vou falar isso para os irmãos, é pesado, mas o pastor me roubou. Valor, dinheiro. Então, os irmãos estão entendendo toda a minha trajetória. Não estou dizendo que eu sou bom, não, irmão. Estou dizendo que o que nós queremos dizer é que nós precisamos estar sempre cavando. Uma igreja, alguém me colocou 7 espíritos de demônios. Noutra igreja, eu fui mandado embora porque me coloquei contra o pecado que a liderança estava apoiando. Noutra igreja, né, eu fui roubado pela liderança. Noutra igreja, eu fui indagado ali se eu não tinha uma forma de querer crescer, eu quero crescer na obra do Senhor. E eu sei que foi Deus que me trouxe nesta casa, a este lugar, a IBFO, para ajudarmos, irmãos, para estarmos juntos cavando e achar o alicerce para a nossa casa ser uma casa alicerçada na rocha. Com a experiência que temos e poder passar alguma coisa para os irmãos, ajudar os irmãos em oração, eu também preciso de oração da igreja, estarmos juntos aqui na peleja com os irmãos, com a liderança, com os pastores, Rodrigo, pastor Aguiar e com todos os obreiros. Essa é a nossa vida. Só que uma coisa que eu sempre pedi ao Senhor, Senhor, não me deixa desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas me deixa, Senhor, cavar até achar, aleluia, a pedra, a rocha firme para manter a minha casa em pé. Não somente a minha casa, mas a minha família, a minha esposa, minhas filhas, os genros, né? Já tem um, vai chegar o outro. Para que a minha família, o meu ministério esteja em pé na presença do nosso Deus. E o conselho da palavra de Deus, irmão, se a tua casa, você tem construído na areia, cave. Porque tudo isso que aconteceu comigo, pode acontecer, eu oro para que não aconteça. Pode acontecer com você. Eu peço a Deus que você não passe pelo que eu passei. Eu peço a Deus que as minhas filhas, a minha esposa não passem. Passaram comigo, né? Estavam comigo. Que os irmãos não passem aquilo que eu precisei passar. Ser difamado, ser roubado, ser amaldiçoado, mas eu creio no Deus que eu tenho crido. O Deus que me tirou, irmãos, do lamaçal do pecado. Eu era um jovem alcoólatra, viciado, jogado lá no mundo, metido em briga, metido em confusão, mas Jesus, irmãos, Jesus, sem eu merecer, Ele me tirou, e hoje eu quero construir a minha casa na rocha, eu quero construir a minha casa, aleluia, na rocha, eu quero ser alguém prudente no reino do Senhor, alguém prudente na obra do nosso Deus, e eu quero, aleluia, que a igreja seja da mesma forma, da mesma maneira, que os irmãos que porventura está passando por uma dificuldade, está vacilante, irmãos, cave que você vai encontrar a rocha. O que eu quero dizer com cavar, irmãos? Se dedique à obra, ao ministério, à oração, aos apelos que são feitos aqui. Precisa muitas vezes de pessoas para trabalhar na obra. Trabalhe, levante a mão, não, diga sim para a obra de Deus. Se você não pode fazer algo, acha que não tem habilidade, pelo menos ore, pelo menos jejue pela obra do Senhor. Seja grato ao Senhor pela graça que Ele te ofereceu, pela salvação que Ele nos deu. Agora o que não podemos é ficar esperando somente e ficar aí vacilante, cocheando em dois pensamentos. Mas cavar é a nossa missão. Achar a rocha, para que a casa não desmorone, porque a ventania virá, as inundações virão, a chuva forte vai vir, tentações, privações, provações, muitas coisas virão. Mas a minha oração é que nós, como igreja IBFO, possamos cavar e achar a rocha. Jesus Cristo que nos achou. É a graça do Senhor. Ele já nos salvou, irmãos. Entendemos? Palavra do Senhor. Se alguém porventura nessa noite, eu quero fazer esse apelo. Você está vacilante. Você está fraco. Você está perdido. Eu quero te convidar nessa noite a cavar.
a cavar comigo, a cavar conosco, com a igreja, para que você encontre força, para que você encontre fortaleza nos braços do Senhor, para que você tenha experiências com o Espírito Santo. Ver anjo é bom, irmãos, eu já vi anjo, mas o bom mesmo é ter o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito que o mundo não pode ter, mas que estará em vós, aleluia, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está entre nós, aleluia. O Espírito Santo do Senhor está aqui e está falando nessa noite a nossos corações pela sua palavra. Casa construída na rocha ou casa construída na areia? Se está na areia, irmãos, ainda há tempo de cavar. Cave. Cave e ache a rocha urgentemente para a sua vida. Amém? Nos coloquemos em pé, irmãos.